Graça e paz, shalom, paz de Deus, paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu tenho notado ultimamente em várias denominações, eu vou falar de uma só, tá? É que as pessoas vão atrás mais de profecias, promessas, de viradas de cativeiro, de portas se abrindo, de compras e negócios. E todos nós precisamos, eu também sou uma pessoa que preciso. Mas irmãos, uma pergunta: e Jesus Cristo, nós não precisamos dele? Yeshua HaMashiach, que também é Jesus Cristo, é o mesmo Jesus Cristo, só que em hebraico. Será que nós não precisamos? Claro que precisamos. Mas eu tenho observado que pouco tem se falado nas igrejas, principalmente nas pregações. Nós deveríamos render o nosso culto de adoração a Jesus Cristo e deixar o finalzinho para alguma coisa, se der tempo. Se não der, irmão, Jesus Cristo já é o tudo no dia do nosso nada. Jamais ele vai deixar perecer aquele que crê nele. Então, nesse momento, irmãos, vamos ler alguns versículos. Eu vou ler aqui na King James, pode haver alguma diferença de tradução, mas eu vou ler nela. Capítulo 1 do Evangelho de João. Diz assim: no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Na outra Bíblia diz: no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Amém. Senhor nosso Deus, nos ajuda na exortação, na explicação desta palavra, Senhor. Nós já oramos, mas agora pedimos uma benção sobre todos aqueles que ouvirem, aqueles que passarem, Senhor, para outro. Tu duplica a benção na vida deles também, que possa... Eu sei que nós precisamos do espiritual, mas também precisamos do material, é claro. Ajuda cada um no setor que for necessário, mas principalmente em Cristo Jesus, que é o que mais nós precisamos atualmente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive para sempre, perdoa os nossos pecados, nossos erros. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, Yeshua HaMashiach, que vive para todo sempre. Amém e amém. Então aqui falava do verbo, da palavra, que mesmo quando nada havia, irmão, logo na manifestação da palavra de Deus, começou a aparecer todas as coisas. Que a palavra de Deus tem poder de transformação, de renovação, de criação, de formação. Por isso, irmãos, nós vamos falar sobre um grande homem, um grande Deus, o único Deus que amou o mundo de tal maneira que enviou o seu unigênito Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, versículo 16. Irmãos, vamos prestar bastante atenção naquilo que nós vamos falar agora, irmãos, porque é algo tão importante para nós. Cristo Jesus foi um homem, não somente um homem, mas um Deus. Mas como viveu em Jerusalém, em Israel, ele era judeu. E como judeu, ele também era considerado como rabino, porque até mesmo seus próprios discípulos falavam rabi. A palavra rabi quer dizer mestre, assim como rabino. E ele nasceu aproximadamente mais de 2000 anos atrás, irmãos. Por volta do ano 4 antes de Cristo, na região de Canaã, que depois, por causa da entrada de domínio siniano, a invasão que houve em Jerusalém pelos romanos, que houve uma revolta. E no ano 70, depois de Cristo, a cidade foi destruída
e os judeus ficaram dispersos pelos 4 cantos do mundo, até que Deus cumpriu a promessa, trazendo eles de volta, instituindo o Estado de Israel em 1948. Anos que se passaram, promessas que se cumpriram e palavras que estão para se cumprir. Palavras de um Jesus Cristo, Filho de Deus, que deixou o seu legado de história também aqui na terra, espiritual e material. Porque o Filho de Deus, centenas de anos antes do seu nascimento, já haviam sido registradas profecias acerca do seu nascimento. Maria, uma jovem virgem, foi visitada por Gabriel durante o seu ano de noivado. O anjo anunciou que Maria teria um filho, gerado pelo Espírito Santo, e que este seria o Messias, que se chamaria Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Transliterado na nossa língua portuguesa é Jesus, na língua hebraica Yeshua. Sabemos que José estava noivo de Maria, teve dificuldades até em crer no que ocorrer e pensou até em anular o casamento, porque, irmãos, era difícil para ele já estava noivo, não sabendo ele que Maria estava sendo no seu ventre a semente do Espírito Santo, sem contato humano. A própria palavra entrou dentro do seu ser, a palavra da vida, que gera, que cria, que transforma. Eu gostaria que nesta noite alguém pudesse ser transformado por aquilo que Deus vai me dar de falar aqui. Certo, irmãos? No entanto, José não anulou o casamento, porque foi visitado pelo anjo do Senhor. E em sonho foi falado com ele o feito milagroso que Deus estava fazendo para resgate não só de Israel, mas de toda a humanidade. E hoje vemos uma distância tão longa entre os homens e Cristo. A promiscuidade, a maldade, aquilo que não vem de Deus, parece que está sendo gerado dentro das mentes humanas, dos governos, das leis. E nós estamos vendo que logo, irmãos, tudo isso vai terminar. E muitas igrejas preocupadas com construções, preocupadas com tantas coisas, esquecendo que tudo vai acabar. Não pense você que eu sou um pregador de querer desmanchar sonhos, porque ainda que Deus tenha que cumprir alguma coisa na tua vida, Ele vai cumprir. Porém, o meu maior sonho, eu creio que o seu também, é um dia poder entrar na Jerusalém Celestial. Bom, voltando a falar do nascimento e primeiros anos de Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo. O Império Romano fazia um censo em toda a região que obrigou José e Maria a retornarem à sua cidade natal, onde Jesus havia nascido, em Belém. Jesus havia nascido em Belém, numa estrebaria. José e Maria receberam a visita de pastores e magos lá em Belém e do Oriente, que vieram visitar o rei dos judeus, que as escrituras sagradas haviam prometido. Porém, o rei Herodes, que era governador romano da Judéia, ficou sabendo a profecia que anunciava o nascimento do rei dos judeus. Fazendo um adendo, irmãos, aqueles que não conhecem, que às vezes não estudam a Bíblia ou que não conhecem, se você chegar em Atos, você vai ver novamente falar de Herodes. Eu quero explicar para você que Herodes era uma corte. Existiam vários Herodes, assim como o faraó. Herodes apenas era um título que se usava. Tinha Herodes Antipas, Herodes o Grande. Então, esse aqui era o Herodes que foi o que mandou matar as crianças na época do nascimento de nosso amado Salvador Jesus Cristo.
O rei Herodes, governador romano da Judéia, ficou um pouco atormentado e temendo a popularidade dessa profecia e de um levante rebelde contra o seu governo. Então Herodes mandou que fossem mortos todos os meninos de menos de 2 anos. Quanto sangue foi derramado para que você e eu tivesse o direito da salvação. E muitos, quando a gente prega isso, parece que fica com sono dentro da igreja ou no lugar que está reunido. Eu fico assim pensando, o que está acontecendo com o mundo, com a humanidade? Bom, ao saberem que Herodes pretendia matar Jesus, o casal fugiu. Deus havia mostrado para eles, claro, mandou que eles fossem para o Egito, onde viveram até que esse Herodes morresse. Quando isso aconteceu, eles voltaram para Nazaré, uma pequena cidade da Galileia, onde Jesus cresceu e viveu até o início do seu ministério. Passou a sua infância. Quando ainda adolescente, visitou com seus pais a cidade de Jerusalém na época da Páscoa e deixou os mestres boquiabertos com a sua inteligência e profundidade do seu conhecimento das Escrituras Sagradas. Jesus era judeu, da etnia nacionalidade judaica, aprendeu o ofício de José na carpintaria. Jesus teve irmãos, porém, esses já não foram gerados pelo Espírito Santo, mas sim eram irmãos segundo José e Maria. Porque Jesus foi diferente. Jesus veio de uma essência celestial. E quem tem Jesus Cristo no seu coração tem essa essência. E jamais o diabo conseguirá te derrubar. Creia em Jesus Cristo. Não deixe jamais. Não pense nunca em esquecê-lo. Peça para Ele não deixar que aquele que não ama a nossa alma, que quer ver a nossa destruição, venha nos derrubar. E se alguma coisa pecamos ou erramos, que Ele venha nos perdoar, porque o desejo da nossa alma é um dia ver a sua face e entrar na sua cidade santa. Então, Jesus viveu com seus pais até 30 anos, não se casou, não teve filhos. E muitos perguntaram se Jesus era negro ou branco. Até hoje se tem essa pergunta, irmãos. Bom, Jesus teria traços comuns das pessoas do Oriente Médio, talvez a pele corada por causa do sol, cabelos, não sei, curtos ou compridos, certo? Barba, conforme o costume da época, não é, irmãos? A Bíblia diz somente que Jesus era um homem de aparência simples, como as profecias já haviam revelado. Sendo filho de Deus, o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus, não precisava nem se batizar. Mas o batismo de Jesus foi a marca do início do seu ministério. Porque após ele ter se batizado nas águas por João Batista, que era o seu primo, um profeta que havia anunciado a sua chegada. Lá Jesus foi batizado e teve um encontro com Deus, lá no Rio Jordão. Ele era o próprio Deus. Mistério, não é, irmãos? Mas ali ficou como exemplo para nós. Nós temos que crer primeiro que ele já era a própria vida, a própria crença. Ele não precisava crer nele mesmo, porque ele sabia muito bem quem ele era. Mas nós precisamos crer. Por isso que está escrito, todo aquele que crer e for batizado. Se você ainda não creu, creia em Jesus Cristo e peça que Ele tenha misericórdia de você e que possa habitar no teu coração. Irmãos, batizado, já preparado, cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto. Deus permitiu que ele foi levado ao deserto. E ali então o Senhor Jesus passou por uma experiência extrema.
e se dedicou ao jejum e à oração por 40 dias, sendo provado por Satanás no seu conhecimento da lei e na sua dedicação. O segundo passo do início do seu ministério foi a escolha dos seus discípulos. Ele escolheu a dedo. Jesus escolheu aqueles que seriam seus seguidores mais próximos e chamou de apóstolos, permitindo que uma multidão o seguisse e ouvisse o que ele falava às margens do mar da Galileia. Jesus chamou os 12 discípulos e logo falou para eles: olha, vocês são meus apóstolos. Simão Pedro, ou Simão, conhecido como Pedro, André, Tiago, filho de Zebedeu, João, Felipe, Bartolomeu, também Natanael, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, que seria o Judas Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas o Iscariote, que o traiu. Milagres, houve muitos, estão registrados, e nem todos, porque se todos os milagres do Senhor Jesus fosse registrado, não ia caber nos livros. Em 3 anos de ministério profético, ensinando, pregando o reino de Deus, o Senhor Jesus realizou milagres e maravilhas por onde passou, e o primeiro milagre que Jesus que apareceu e que foi visto pelo povo foi um casamento, segundo a passagem desse mesmo livro de João. Um casamento que ocorreu em Caná da Galileia, onde Jesus transformou a água em vinho. Jesus realizou outros milagres na Bíblia, e são registrados 37 milagres, e entre eles a multiplicação dos pães e peixes, o caminhar sobre as águas, inúmeras curas de paralíticos, cegos e surdos, e a ressurreição de pelo menos 3 pessoas que haviam morrido. Além de milagres, Jesus ensinou e pregou ao povo. Jesus exortava e explicava temas complexos através de parábolas. Existem ao todo 44 parábolas, irmãos, que Jesus Cristo fez ou falou no Novo Testamento. Momento de dor, sofrimento, de desprezo, a crucificação e morte de Jesus. A cada milagre, Jesus atraía uma multidão ainda maior. E isso incomodava os religiosos da época, que começaram a conspirar contra a sua vida. Judas Iscariote, um dos discípulos de Jesus, se ofereceu aos fariseus para entregar Jesus Cristo em troca de dinheiro, 30 moedas de prata. Irmãos, quantos estão trocando o Senhor Jesus hoje por dinheiro, trocando por tantas coisas, até mesmo pelos prazeres da vida, não se arrependem, não voltam atrás, estão vivendo numa dormência espiritual, não percebem que ao seu redor o mundo está já deteriorado, cambaleando como um ébrio, e a volta de Cristo cada vez mais próxima. Mas que esse vídeo possa chegar no teu coração, e você possa entender que Cristo ama você, e Ele quer salvar a tua alma. Na última ceia, Jesus anunciou aos discípulos que seria traído. Uma dor muito forte no coração de todos, porque Ele não disse só que seria traído, Ele falou que seria traído e morto. Mesmo tristes, mas cientes do seu propósito, celebrou ali a Páscoa dos judeus. Angustiado, Jesus foi ao Monte das Oliveiras para orar, no lugar chamado Getsemane. Judas Iscariote entregou Jesus Cristo às autoridades.
logo após traí-lo, Judas tirou a sua própria vida. Naquele mesmo lugar, Jesus realizou o seu último milagre antes de ser crucificado, porque Pedro havia tirado a orelha do servo do sumo sacerdote, e Jesus colocou ela no lugar, colou a orelha do servo do sumo sacerdote, e foi arrancada por Pedro, seu discípulo. Jesus foi julgado no Sinédrio, um homem inocente, que não fez nada para ninguém, que nunca fez mal, e foi julgado por causa de mim e por causa de você. Já meditou nisso? Foi entregue às autoridades romanas, porém Pilatos, irmãos, que era o responsável, o maior responsável pela região, não via motivos para condená-lo, mas o povo preferiu soltar Barrabás e crucificar Jesus, algo que fizeram com altos gritos. Quando Pilatos disse assim: por que vocês não querem que eu solte esse homem? Esse homem nada fez. Mas os homens começaram a gritar: solta Barrabás. Vejamos, irmãos, que um deles teria que ser solto, porque havia somente 3 cruzes. Na época estava faltando madeira naquela região. Se o Senhor Jesus, naquele momento, fosse liberado, ele não seria crucificado, mas preferiram soltar Barrabás, um homem que havia feito tantas coisas, irmãos. Levantes contra a própria Roma, que era a que comandava aquela região, que ela era império, mas não adianta. Muitos que estavam ali no meio do povo sabiam muito bem quem era Barrabás, mas Jesus morreu por ele também. E você acredita que Jesus morreu por você? Ele não está morto, ele não está mais naquela cruz. A cruz agora está vazia, porque o nosso Jesus Cristo ressuscitou. Mas antes de ser crucificado, ele foi torturado, humilhado, num monte chamado Gólgota. Deus já me deu de estar lá, irmãos, onde eram executados criminosos, homens de baixa moral, cometiam crimes terríveis. Ali foi levado o Cordeiro de Deus, como levado ao matadouro, não abriu a sua boca. Glória ao nome do Senhor. Ele foi crucificado antes do último suspiro. Jesus gritou. Antes dele terminar, dele entregar o seu espírito ao Pai, ele gritou. Eu vou falar em hebraico. Poderia aqui estar em Portugal, poderia estar falando em português, se bem que meu hebraico está muito ruim, mas eu vou falar em hebraico. Ele gritou, Elohim, Elohim, o Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? É isso que é em português. Foi zombado pelos guardas romanos e Jesus Cristo morreu com a idade de 34 a 39 anos. O corpo de Jesus foi colocado num túmulo selado, com segurança, para que não fosse violado. Mas não adianta, irmãos. Tinha que se cumprir a palavra. Ele tinha que descer no Hades, vencer o inferno, tomar a chave da mão de Satanás, a chave da morte e do inferno, como consta em Apocalipse. 3 dias depois da crucificação, Jesus Cristo, o herói, o leão da tribo de Judá, o Yeshua HaMashiach, que venceu a morte, venceu o inferno, sozinho, não precisou descer nenhum anjo com ele. Legiões e demônios, espíritos
e de toda a casta maligna tiveram que se curvar diante da sua poderosa e gloriosa presença, porque ali não estava um homem comum, ali agora estava com eles para lutar pessoalmente para salvar a tua alma, o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. Ressuscitou no terceiro dia e a tristeza ainda estava nos corações dos seus apóstolos, discípulos, algumas das mulheres que tinham aquela gratidão, amor, carinho pelo Senhor, suas palavras doces, suas palavras que muitas das vezes também eram duras, mas que ensinavam. Aquelas mulheres que acompanharam o ministério do Senhor, que aprenderam seus ensinos e foram visitar seu túmulo, foram surpreendidas por 2 anjos que disseram que Jesus já não está mais lá. Os discípulos ficaram perplexos com a notícia. Dias depois, tiveram a oportunidade de verem Jesus em carne e osso. Jesus continuou com os discípulos durante 40 dias, até ser elevado aos céus diante mais de 500 seguidores. Antes de subir ao céu, ele disse: o nosso Yeshua, o nosso Jesus. Ele falou com bastante firmeza, porque tudo que ele fala é verdadeiro. Embora você não quer crer, mas eu estou te falando a verdade. Infelizmente, muitos não acreditam. Ele deu uma ordem aos seus seguidores para espalhar pelo mundo a mensagem que ele trouxe, o perdão dos pecados pela sua morte. Mas não ficou só nisso. Ele subiu, entrou no reino eterno, na glória do Pai Celestial. Mas fez uma promessa que está registrada na Bíblia Sagrada, a infalível palavra de Deus, que diz assim: Jesus voltará. A Bíblia registra isto, a hora e o dia ninguém sabe, somente o Pai. Por isso é necessário permanecermos firmes na sua palavra, pois no momento devido, Ele, como pastor superior, como sumo pastor, virá recolher as suas ovelhas. Ele virá em glória para julgar a humanidade, estabelecer a justiça plena àqueles que aceitaram a Ele como seu Salvador, receberam Ele como seu verdadeiro e único e pessoal Salvador, também receberão a vida eterna e viverão com Ele para todo sempre. E Ele, como mestre, sempre ensinou, sempre ensinará. Entendedor da lei, Jesus tem muitos ensinos marcantes. Os 4 livros chamados de evangelhos dedicam-se a contar a sua história, seus ensinos, geralmente intercalando esses 2 momentos. O discurso mais famoso do Senhor Jesus Cristo é o Sermão do Monte. Você já leu a sua Bíblia? Muitos nem têm Bíblia, não sabem o que é Bíblia, nem conhecem. Irmãos, vamos procurar amar o nosso próximo. Vamos procurar amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E saibamos que Ele está próximo de voltar. Jesus, Ele não só foi aqui, não foi só falado do legado, da história de Jesus Cristo. Aqui foi falado de um Jesus mais do que um mestre, ou um revolucionário, ou um fundador de uma religião. Não, eu falei de um homem que deu a vida, e que a sua vida foi exemplar, expiadora, que dedicou a sua vida para todo o entendimento da Bíblia hebraica, para todo o entendimento e também para o ensino, renovando para nós
a nossa aliança que nós não tínhamos mais. O homem tinha perdido o direito. E Deus nos acolheu a todos ao seu redor. A Bíblia diz assim, para terminar, irmãos, que desse jeito, a Bíblia declara como sendo filho de Deus, igual a Deus, que encarnou em forma humana, para morrer a morte dos homens, para que dessa forma tomasse caminho para a vida eterna, acessível a todos. Jesus foi um homem perfeito, que foi sacrificado. Deus o ressuscitou dos mortos e colocou na mais alta posição. Glória a Deus, santo é o Senhor. É o mediador entre Deus e os homens. É a cabeça da igreja unidade. Jesus cresceu em Nazaré, um vilarejo pequeno, no alto de um monte. Ele, como todo judeu da sua época, era ensinado por um mestre comunitário. Hoje muitos não querem que se estude a Bíblia. Mas saiba que Jesus, Filho de Deus, conhecedor de tudo, se submeteu a ser ensinado por um mestre comunitário, geralmente da sinagoga. Essa educação se consistia no conhecimento da lei, dos livros de Moisés, as poesias, os profetas e, com um grande destaque, a história de Israel. Ele não precisava, ele sabia tudo, mas ele se fez homem para poder mostrar que nós temos que cumprir esse exemplo. Eu vejo hoje denominações que impedem. Além disso, de forma adicional, esses mestres também podiam ensinar a ler, escrever, fazer cálculos, dar educação básica judaica. A comunidade e as suas raízes históricas, intelectuais e, ao mesmo tempo, fornecia o mínimo da capacitação técnica. Irmãos, vamos refletir. Nós precisamos melhor em conhecer as Escrituras, ter o conhecimento básico daquilo que está escrito. Jesus Cristo fez isso. E você acha que ele precisava? Ele era a própria palavra. Porém, irmãos, o sucesso de um homem de Deus aqui na terra, primeiro é ter Jesus Cristo. Depois é ter a palavra dele no seu coração. Porque Jesus Cristo é a própria palavra. Então, irmãos, isso não foi algo de uma maneira qualquer. Ele fez tudo o que tinha que ser feito. Para que ninguém dissesse, você não precisou fazer isso, porque você já sabia, ou você não fez aquilo. Aí fica um conselho agora para você, meu irmão, que a tua igreja, a tua denominação, ela diz para você não estudar, para você não fique nisso, irmãos. Siga o exemplo de Jesus Cristo. O que eu falei aqui, falei com conhecimento de causa. Eu não posso mentir, porque isto é verdade. E a verdade não tem dois caminhos, é um caminho só, é Cristo. O homem, todo ele é mentiroso. A palavra de Deus mesmo fala, todo homem é mentiroso, só Deus é verdadeiro. Porém, eu estou falando daquilo que está escrito no Novo Testamento, no livro de João, no capítulo 1, o Verbo que se fez carne. E se você nunca ouviu falar em Jesus Cristo, hoje você está ouvindo. E saiba, Jesus Cristo ama você. Abre o teu coração a Ele e siga-o. E no final, com certeza, se você for humilde, simples, não deixar que a sua cabeça seja coroada com orgulho, com soberba, com ambição, com a tua razão, mas que tudo em você seja controlado pelo Espírito Santo. Eu sei que é difícil, eu sei que parece impossível, mas
faça uma forcinha. Não existe homem perfeito, só um, Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo, este Verbo, está voltando. Espero que você tenha consciência e possa também passar esse vídeo para outro. É simples, são palavras humildes de uma pessoa que nem tem muito estudo, mas que tem, por misericórdia, um amor que não é meu, um amor que Cristo colocou em mim, porque de mim eu não tenho nada. Toda a glória, toda a honra e todo louvor somente ao eterno Pai das luzes e a Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o seu Filho, que vive para todo sempre. Amém e amém.